Bem, gostaria de conversar com vocês nesta aula sobre Cirilo de Alexandria, que é uma personagem importantíssima do século V e também dentro do contexto cristológico, mariológico da sua época. Então gostaria de apresentar um pouco uma síntese, depois aprofundaremos ao falar também sobre o nestorianismo e outros temas conexos com a figura de Cirilo de Alexandria. Então, em primeiro lugar, gostaria de ambientar a sua vida. Cirilo, ele nasceu entre os anos 370 e 380 em Alexandria, no Egito. Ele era sobrinho do bispo Teófilo de Alexandria e acompanhou o tio no sínodo do Carvalho, Quercus, que no ano 403 depôs São João Crisóstomo e mandou João Crisóstomo ao exílio. Aqui diversos fatores levaram a isso, né? Em primeiro lugar, nós podemos ver também a ascensão da Sé patriarcal de Constantinopla, deixando em segundo plano a Sé de Alexandria, né? Entre os primeiros cristãos, até mesmo a época de São Gregório Magno, no século VII, havia essa tradição da tríplice Sé petrina, Roma, em primeiro lugar, Alexandria e Antioquia na Síria, né? Roma, pelo fato de São Pedro ter derramado seu sangue por Cristo ali na cidade de Roma, Alexandria no Egito, pelo fato de que, pela tradição, o apóstolo Marcos, discípulo de Pedro, evangelizou Alexandria no Egito, e Antioquia, como nós lemos nos Atos dos Apóstolos, era a residência de Pedro, onde ele residia habitualmente, né? Então, nos primeiros séculos do cristianismo havia essa tradição da tríplice Sé petrina. É Pedro, e somente Pedro, que governa a igreja, né? E a autoridade de Pedro depois se reparte entre os outros bispos, entre os outros patriarcas, mas é Pedro que governa, ele é a cabeça da igreja visível, a cabeça do colégio apostólico, ele governa a igreja numa tríplice sede, Roma, Alexandria e Antioquia, sendo Roma a sé principal, aquela que tem o primado da caridade. Pois muito bem, com a ascensão da sé de Constantinopla, uma sé imperial fundada, né, por Constantino, a sé de Alexandria se viu, nesse sentido, um pouco deixada de lado, em segundo plano, né? Então, por motivos históricos da época, o patriarca de Alexandria, no caso aqui Teófilo de Alexandria, aproveitou a ocasião dessa inimizade entre São João Crisóstomo e a imperatriz para promover outra vez mais, colocar-se em primeiro plano sobre a sé de Constantinopla, né? O patriarcado de Constantinopla. Pois muito bem, deixando um pouquinho de lado essas questões históricas, talvez um pouquinho de política eclesiástica da época, e voltando à vida de Cirilo de Alexandria, nós vemos que ele se converteu em bispo no ano 412, substituindo o tio. Só no ano 417, Cirilo readmite o nome do Crisóstomo nos dísticos da sua igreja, né? E entre o ano 438 e 440, Cirilo ele ataca Diodoro de Tarso e Teodoro de Mopsuestia como precursores de Nestório, né? Ele morre no ano 444.
Então, Cirilo de Alexandria ele vai estar envolvido e conhecido sobretudo pela questão nestoriana, que também veremos em seu devido momento, né? Agora, simplesmente aqui, eu gostaria de apresentar um pouco do pensamento de Cirilo de Alexandria. Ele é um grande, né, doutor, mestre da Igreja. Ele tem escritos sobre a Santíssima Trindade, comentários, por exemplo, o Evangelho de São João. É um autor, é um escritor, um doutor da Igreja, importantíssimo, né, pelo seu ensinamento. E, ao mesmo tempo, uma pessoa de personalidade muito forte, muito aguerrida, né? Que isso lhe causou diversos problemas já em vida, diversas disputas que nós veremos também no Concílio de Éfeso e na questão nestoriana. Cirilo escreveu muitíssimas obras, né? É um autor muito rico de textos. Aqui eu gostaria de colocar em destaque alguns dos seus escritos que eu considero talvez fundamentais para conhecer o pensamento teológico, a especulação teológica de Cirilo, né, que é profunda, é maravilhosa, né? Então, antes da controvérsia nestoriana, Cirilo escreve muitas obras contra os arianos. Depois ele se polariza nos nestorianos e, portanto, escreveu muito. Então, temos esse livro da adoração e o culto em espírito e verdade. São 17 livros onde ele interpreta o Pentateuco. Depois, vários comentários à Escritura, né? A Sagrada Escritura é o centro do pensamento de Cirilo. Ele usa tipologias, sobretudo cristológicas e eclesiológicas, mas ele evita alegorizar, né? Devemos lembrar que, nesse período aqui, estava em auge a polêmica contra os discípulos de Orígenes de Alexandria. E Cirilo, embora ele seja de Alexandria, ele seja o herdeiro dessa tradição de Orígenes, ele se afasta desse método alegórico, embora use ainda muito da tipologia, né, Cristo, vendo Cristo no Antigo Testamento, por exemplo, né? Tipo significa modelo, exemplo. Então, exemplos de Cristo, manifestações, né? Prefigurações de Cristo no Antigo Testamento, mas evita a alegoria, uma forte alegoria. Então, é um autor mais sóbrio no uso desse método exegético. Ele também escreve uma obra, dentre as obras contra os arianos, temos o Tesouro sobre a Santa e Consubstancial Trindade, e a Santa e Consubstancial Trindade, né? Então, ele, antes da controvérsia com Nestório, ele explica o dogma da consubstancialidade do Filho. Então, vai escrever muito sobre a Santíssima Trindade. Escreve também uma obra contra Juliano Apóstata, e diversas cartas, das quais, por exemplo, a carta número 4, que é a segunda carta a Nestório, contém a cristologia ciriliana e foi aprovada pelos concílios de Éfeso e Calcedônia. A terceira, que é a carta 17, a epístola 17, contém os anatematismos. Sobre essa questão dos anatematismos, né, era comum na antiguidade, ou até mesmo há poucas décadas atrás, né, quando se definia uma doutrina, quando os padres definiam os concílios ecumênicos, depois de explicar a doutrina, havia uma série de anatematismos. Né, isso até recentemente, vemos, por exemplo, o Concílio Vaticano I, contém também os seus cânones, né, os seus anatematismos.
pois era um gênero literário muito usado na antiguidade até pouco tempo atrás, né? Nessa carta, sobretudo nessa carta 17, Cirilo ele faz aí uma série de anatematismos contra o pensamento nestoriano. Ele vai, como vamos ver, ele vai usar algumas expressões que circulavam a nome de Atanásio, mas que eram de apolinaristas, né, de discípulos de Apolinário de Laodiceia, que negava que Cristo tivesse uma verdadeira alma racional, né? Então, por causa dessa falsa atribuição de alguns termos a Atanásio, né, Cirilo ele admirava muito o episcopado, né, do seu predecessor, de Atanásio de Alexandria, era fiel discípulo de Atanásio, e visto que essa falsa atribuição andava em circulação em Alexandria, ele acolhe esse termo, mas que depois vai causar problemas, né? Sobretudo no terceiro anatematismo, onde ele fala de uma só natureza, a mia physis, a única natureza do Filho de Deus, né? Mas entendendo physis aqui num sentido pessoal, né? Uma única pessoa, ou seja, não há duas pessoas no Verbo encarnado. A única pessoa que há é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Pois muito bem, então, escreve essas cartas. A terceira contém os anatematismos contra Nestório. No ano 430, ele publica 5 livros contra Nestório. Depois também contra os bispos orientais, onde ele responde às confutações de André de Samosata e Teodoreto de Ciro, de seus 12 anatematismos. Né? Contém aí na epístola número 17 de Cirilo. E depois vários escritos onde ele se defende do que fez no concílio de Éfeso, né? Então, sobre a verdadeira fé, apologia ao imperador. E aqui coloco em destaque também uma obra com sentido cristológico, essa Escolha de Incarnazione Unigeniti, né? Ou seja, escolha são passagens difíceis, né? Lugares difíceis, escuros, sobre a encarnação do unigênito, onde Cirilo explica o modo da união das naturezas em Cristo. A doutrina de Cirilo, para entendermos, né, esse padre da igreja tão complexo e tão profundo, a sua cristologia é aquela do Logos Sarx, né? Diferentemente da cristologia de Nestório, que é a do Logos Anthropos, né? Ou seja, o verbo carne, Logos Sarx, em contraste com aquela cristologia mais antioquena do Logos Anthropos, né? O Logos se fez homem, enquanto Alexandria era mais unitiva, uma cristologia mais unitiva do Logos que se fez carne, né? Enquanto aquela antioquena mais divisiva do Logos que se fez homem, né? Pois muito bem, então a sua cristologia é predominantemente do Logos Sarx, Logos carne, mas ele é atento a evitar o apolinarismo, que negasse uma verdadeira alma racional em Cristo. Cirilo também é importante pelo tema da communicatio idiomatum, ou seja, a comunicação dos idiomas, ou seja, das propriedades, né? Idioma, no grego, significa propriedade. Então, Cirilo, ele explicou, uma das grandes heranças de Cirilo de Alexandria para a cristologia, é justamente a doutrina da comunicação das propriedades. Ou seja, as propriedades da natureza humana de Cristo e as propriedades da natureza divina se comunicam. É uma comunicação de propriedades. E, portanto, você pode dizer, né, pregar uma propriedade
da outra natureza e vice-versa, né? Exemplo, eu posso dizer que em Cristo, Verbo encarnado, Deus sofreu. Né? Quem sofre, na verdade, é a natureza humana, né? A natureza divina é impassível. Mas visto que as duas propriedades se comunicam, então nós podemos dizer que no monte do Getsemane, Deus suou sangue. Ou nós podemos dizer, né, que Cristo, na sua humanidade, ele é onipotente. Né? Então posso atribuir uma propriedade da natureza divina à natureza humana e vice-versa. Existe uma comunicação, porque existe essa comunicação dos idiomas, se dá graças, né, às propriedades, se dá graças à única pessoa do Verbo encarnado. Né? Existe então uma única pessoa no Verbo encarnado, como as ações são da pessoa, né, a pessoa que age, e em Cristo existe uma só pessoa, embora haja duas naturezas, então as propriedades das naturezas se comunicam. Então essa é a doutrina da communicatio idiomatum, a comunicação das propriedades. Visto que, resumindo, visto que em Cristo existe uma só pessoa, né, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e é a pessoa que age, portanto, as propriedades de cada natureza se comunicam. E eu posso atribuir uma propriedade a outra natureza sem problema nenhum, visto que há em Cristo uma só pessoa, a segunda pessoa da Trindade. Então Cirilo é o grande mestre da communicatio idiomatum. Depois, aqui, por questões de vocabulário, né, de precisão terminológica, vai surgir o problema das duas naturezas. Então, Cirilo, isso é necessário enfatizar, ele fala que em Cristo há duas naturezas, ele não nega que haja em Cristo duas naturezas, mas ele usa muito o termo mia physis, ou seja, uma natureza. Mia, no grego, é uma, e physis é natureza. Né? Ou também ele usa renosis physicae, ou seja, a união física, união natural, né? A união da natureza. Visto que a sua cristologia é do Logos Sarx, então é uma cristologia unitiva. Então tem essa predominância da união sobre a divisão das naturezas. Né? Por isso é importante esclarecer isso para que a gente possa interpretar corretamente Cirilo. Não é que ele negue a natureza, as duas naturezas em Cristo, mas ele privilegia o momento unitivo sobre aquele divisivo das naturezas. Né? Depois o Concílio de Calcedônia vai explicar melhor essa união sem mistura, sem alteração, sem confusão das naturezas de Cristo. Né? Mas por enquanto aqui ainda não é um problema, digamos, que Cirilo está abordando. A Cirilo é importante enfatizar que existe aí uma união, uma renosis, né? Que se dá justamente na pessoa. Provavelmente o termo physis ou physique, né, natureza ou natural, talvez não é o mais feliz, o mais apropriado aqui, mas o pensamento de Cirilo é claro, né, que ele quer privilegiar o momento da união. Em Cristo predomina essa união na única pessoa do Verbo encarnado. E ele também é pai, né, do monofisismo veiculado pela doutrina apolinarista, né, e também não só do monofisismo, mas também do miafisismo, né,
que explicaremos também em seu momento, né? O monofisismo, Cristo tem uma só natureza, miafisismo dá o predomínio à natureza, a uma só natureza, a natureza divina. Para explicar um pouquinho, Cirilo gostaria de ler e comentar alguns trechos dessa carta, a carta primeira, onde ele fala justamente sobre a Theotokos, né? A mãe de Deus. Cirilo também, ele é o grande defensor da Theotokos, esse primeiro dogma mariano, o mais importante, o mais fundamental, sobre o qual se assentam, né, todos os outros dogmas marianos, que Maria é mãe de Deus. Nós vemos no Evangelho que os evangelhos, né, chamam Maria da mãe de Jesus, né? Então, por exemplo, quando o menino Jesus se perde no templo, depois de 3 dias, Maria o encontra e diz a Jesus, né, eu e teu pai estávamos aflitos te procurando, né? Então, ou as bodas de Caná da Galileia, diz ali o Evangelho de João, que a sua mãe estava ali. Ou seja, Maria, a Sagrada Escritura nos fala que Maria é mãe, né, de Jesus. Agora, a dificuldade de Nestório foi dizer que Maria é mãe de Deus, né, visto que Nestório não entendia justamente esse termo da comunicação dos idiomas, visto que Jesus é Deus e as propriedades, né, os idiomas nesse sentido, né, idioma no sentido grego de propriedade, as propriedades se comunicam, portanto eu posso dizer que Maria é mãe de Deus, visto que em Cristo, em Jesus, existe uma só pessoa, que é a pessoa divina, né? Então Nestório tinha essa dificuldade de entender isso a comunicação das propriedades, visto que ele vinha de uma cultura teológica mais divisiva, que separava mais as naturezas e tinha dificuldade de uni-las, né? Então, Cirilo, nessa carta, ele vai falar sobre a mãe de Deus e diz assim: causa-me profunda admiração haver alguns que duvidam em dar à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Realmente, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, por que motivo não pode ser chamada Mãe de Deus a Virgem Santíssima que o gerou? Esta verdade nos foi transmitida pelos discípulos do Senhor, embora não usassem esta expressão. Assim fomos também instruídos pelos santos padres, em particular Santo Atanásio, nosso pai na fé, de ilustre memória, na terceira parte do livro que escreveu sobre a Santa e Consubstancial Trindade, ele dá frequentemente à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus, né? Então, aqui Cirilo está dizendo que esse título provém da tradição, vem lá desde a época dos apóstolos, embora eles não usassem essa expressão, mas o conteúdo já está ali. Não havia formulação, a expressão é material, a palavra material, mas o conteúdo, a verdade, a realidade havia ali, né? E, sobretudo, Atanásio, nos seus escritos, continuamente, né, aqui no livro da Trindade, cita Cirilo, falava que Maria é mãe de Deus, né? E não somente Atanásio, podemos encontrar em Gregório de Nazianzo também o título da Mãe de Deus, ou seja, era um título já popular e muito difundido, sobretudo no Oriente. De fato, continua dizendo Cirilo, a Escritura verdadeiramente inspirada por Deus afirma que a palavra de Deus se fez carne, quer dizer, uniu-se à carne dotada de alma racional. Portanto, a palavra de Deus assumiu a descendência de Abraão e, formando para si um corpo vindo de uma mulher, tornou-se participante da carne e do sangue. Assim, já não é somente Deus, mas homem também, semelhante a nós, em virtude da sua união com a nossa natureza, né? Então vejam, aqui nessa carta, na carta número 1, claramente
Cirilo afirma as duas naturezas em Cristo Jesus, né? Ele não anula a natureza humana. Então, em Cristo, ele assumiu a descendência de Abraão, né? Formando para si um corpo vindo de uma mulher. E, portanto, ele participa da nossa carne e do nosso sangue, okay? Em virtude da sua união com a nossa natureza. Por conseguinte, o Emanuel, o Deus conosco, possui duas realidades, né? Outra vez enfatiza essas duas naturezas, isto é, a divindade e a humanidade, né? Mais claro do que isso é impossível. Todavia, é um só o Senhor Jesus Cristo, único e verdadeiro Filho por natureza, ainda que ao mesmo tempo Deus e homem, né? Então, por um lado, Cirilo ele afirma a existência das duas naturezas, ou seja, da divindade e da humanidade, mas não são dois senhores. Cirilo, ele realmente, né, queria enfatizar que em Cristo não existem dois senhores, dois filhos, né, que isso é uma heresia. É errôneo dizer que em Cristo existem dois filhos, o filho humano e o filho divino. Não. Em Cristo existe um só filho, que é o Filho único de Deus, que nasceu para a nossa salvação no ventre da Santíssima Virgem Maria, né? Se fez homem no ventre da Santíssima Virgem Maria. Então, existe um só filho, não existem dois filhos, né? Não existem duas pessoas. Não é apenas um homem divinizado, né? Ou seja, um homem que foi divinizado pela graça, né? Mas igual àqueles que pela graça se tornam participantes da natureza divina, mas é verdadeiro Deus que para a nossa salvação se tornou visível em forma humana, conforme Paulo testemunha com as seguintes palavras: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar aqueles que estavam sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva, né? Então, Cirilo aqui está enfatizando justamente isso, né? Que ele não é simplesmente um homem divinizado, né? Nestório, nós vamos ver, ele enfatizava muito o fato de que essa união entre a natureza humana e divina em Cristo era uma união de benevolência, ou seja, de beneplácito, né? Eudoquia, dizia Nestório, ele citava eudoquia, ou seja, benevolência. Em outras palavras, é uma união por graça na mentalidade de Nestório. Cirilo diz, não, essa união das duas naturezas em Cristo não é uma união de graça, né? Nós, seres humanos, estamos unidos a Deus, a natureza divina, por eudoquia, por benevolência, por graça, né? Mas Cristo não é assim a união. Claro que a natureza humana também cresceu em graça, mas é uma união na pessoa, né? na hipóstasis, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. É uma união hipostática, né? Cirilo, ele é importante também na cristologia pela doutrina da união hipostática. A união das duas naturezas se dá na hipóstase, ou seja, na pessoa. Não é simplesmente uma união de benevolência, de eudoquia, de graça, né? É uma união muito mais profunda e, por assim dizer, inseparável, porque as duas naturezas estão unidas na única pessoa do Verbo, né? Se fosse uma união simplesmente por eudoquia, ou seja, por graça, as duas naturezas poderiam se separar, né? Eventualmente, como acontece com a nossa natureza humana, quando, infelizmente, pelo pecado, o homem se afasta da natureza divina. Se dá uma separação entre o homem, a nossa natureza humana, e Deus, né? Através do pecado, né? Então, a união, o modo de união nestoriano é um modo fraco, né? Enquanto que o de Cirilo é um modo forte, ou seja, está unido na pessoa, e por isso as duas naturezas se comunicam, né? E são inseparáveis.
e depois Calcedônia vai dizer que, embora inseparáveis, não se confundem, não se anulam, não se digamos assim, não perdem, né, a sua individualidade das naturezas, né? Aqui temos um trecho dos anatematismos, coloco aqui o terceiro anatematismo contra Nestório, da carta número 17, que é a terceira carta dirigida a Nestório. E diz assim Cirilo: se alguém divide as naturezas, né, hipóstases de Cristo, depois da união, unindo-as somente por combinação, né, sinafeia, combinação, segundo a dignidade, ou segundo o arbítrio, ou segundo o poder, mas não por união segundo a unidade natural, seja excomungado. Né? Então, aqui, esse terceiro anatematismo de Cirilo vai ser muito criticado por causa da imprecisão da linguagem. Né? Como nós vimos, o pensamento de Cirilo ele é muito claro, né? e totalmente ortodoxo. Contudo, aqui nesse terceiro anatematismo, que depois o próprio Cirilo abandona, ele mesmo abandona na fórmula de união com os antioquenos, depois do concílio de Éfeso, ele vai abandonar os 12 anatematismos, defendendo simplesmente essa doutrina. Né? Em Cristo existe essa união na pessoa, a união hipostática, uma só, na única hipóstase do verbo, se dá essa união das duas naturezas. Né? Aqui tem a dificuldade do vocabulário, que ele chama também a natureza de hipóstases. Filosoficamente falando, é um termo sinonímico. Né? Natureza, hipóstases, substância, são termos que no vocabulário filosófico, até mesmo Aristóteles e Platão, vão sendo usados quase como sinônimos. Né? Por isso, talvez não é muito preciso aqui, nesse terceiro anatematismo, e também aquilo que Cirilo fala de uma união renosis physiken, a união natural, a união física, ou seja, forma uma só physis, né? Uma mia physis, que pode ser mal interpretado. De fato, os adversários de Cirilo vão interpretá-la de modo mal, né? Não vão entender, segundo nós vimos recentemente, que ele explica corretamente, de modo ortodoxo, a doutrina cristológica. Né? Pois bem, então, essa é uma apresentação inicial de Cirilo de Alexandria, que é um grandíssimo padre da igreja, coluna, né, da igreja no Egito até os dias de hoje. Né? Cirilo é importante pela sua espiritualidade, pela sua teologia muito profunda, especulativa, mas também um alimento muito sólido para a nossa alma, a nossa vida espiritual. Né? Então, desejo a todos um ótimo estudo e que São Cirilo de Alexandria interceda sempre por nós.